Direto de São Paulo via satélite para todo o Brasil. Um espaço democrático para debate na sua TV. Começa agora com o Brasil Debate, com Fernando Mauro. Prezadíssimo telespectador, bem-vindos a mais um CBD, o Com Brasil Debate. E hoje nós vamos conversar a respeito de um tema muito importante para a economia nacional, que é o setor de sorvetes. E hoje está conosco o presidente da ABS, Associação Brasileira das Indústrias do Setor de Sorvetes, e vamos conversar a respeito do tema importante para a economia e também para quem aprecia um belo gelato. Eduardo Weisberg. Eduardo Weisberg, é um prazer recebê-lo conosco nos estúdios da Com Brasil TV. Prazer todo meu, Fernando, e uma alegria muito grande estar contigo aqui hoje. Eu vou começar, Eduardo, pedindo para que você fale com o nosso telespectador para falar a respeito do tamanho desse mercado, dessa indústria, em relação a número de grandeza, faturamento. Nós temos mais de 11 mil, contamos com mais de 11 mil empresas, entre indústrias, sorveterias, gelaterias, que representam um faturamento aproximado de mais de 14 bilhões de reais ano, e geramos empregos entre uns 300 mil empregos entre diretos e indiretos. Ok. Eu também gostaria de lhe perguntar a respeito do período da sazonalidade do produto, porque a gente fala, o sorvete vende mais no verão, mas tem gelateria em Gramado, em Campos do Jordão. Como é que funciona isso? O faturamento dos meses de verão acaba compensando o faturamento dos meses de inverno, ou você tem também ali gente que toma sorvete mesmo no inverno? Tem gente tomando sorvete. Eu lembro quando vim morar aqui no Brasil, em 74, o consumo era muito baixo per capita. Por quê? Porque no inverno não se tomava sorvete. E depois que criamos a entidade, foi feito um trabalho cultural para essa mudança, para o pessoal consumir o sorvete, tá? Porque ele é um alimento que pode ser consumido no frio, no calor, em qualquer época do ano, porque ele te alimenta, ele te nutre, ele traz bem-estar, ele te traz alegria. Eu sempre brinco, você já viu uma criança chorando tomando sorvete? Jamais. Jamais. E se um dia você vir, é porque ele tirou o sorvete. Não, pediu o segundo e a mãe não deu. Tá? Então, você não vê ninguém triste. Pelo contrário, é um produto que dá prazer, alegria, indulgência. E o que a gente tem sentido, que no inverno está se consumindo mais. O inverno, vamos falar, já que a gente está em São Paulo, nós temos poucos dias de inverno. Tá? Então, o consumo realmente ele tem evoluído, ele tem crescido, tá? Mas não a ponto de compararmos o Brasil com a Itália, tá? Que a Itália consome umas 3 vezes mais do que a gente em termos per capita. O que é exatamente o consumo per capita em termos de litros lá e aqui? Lá é entre 18 e 20 litros per capita, e aqui nós chegamos... Isso ano, né? 18 e 20 litros ano, e aqui? Aqui hoje está na faixa de 5 litros por ano. E quando a entidade começou, eram 3,8 litros por ano. E nós chegamos até atingir os 6 litros ano, só que aí veio aquela loucura econômica de 2015, 2016, que ali as classes C e D saíram um pouco do mercado, e isso fez com que o sorvete caísse um pouco o consumo. Agora, eu também gostaria de lhe perguntar a respeito das questões mais regionais. A gente vê, por exemplo, certa feita eu estava chegando em Belém do Pará, tem as docas, né, o mercado Ver o Peso, e nas docas eu encontrei ali uma sorveteria cujos sabores eram todos de frutas tipicamente brasileiras. Então, sei lá, um sorvete de cajá, né, um sorvete de manga, um sorvete de frutas típicas do Norte e Nordeste. Existe realmente esse tipo, porque as multinacionais não têm isso, muitas vezes, né? Agora, as empresas regionais têm isso. Isso é um diferencial do mercado brasileiro ou é assim
Não, é um todo. diferencial, inclusive, nós temos um projeto que um dia a gente está tentando evoluir nesse sentido para exportarmos sorvetes com as frutas típicas do Brasil, os biomas brasileiros. Porque nós temos mais de 3.000 tipos de fruta. Só de banana são 5 ou 6 tipos diferentes. Tá? Por que as multinacionais não têm esses produtos no Brasil inteiro? Porque o pessoal do Sul pode não gostar da jaca, mas o Nordeste gosta. Então, as multis, tá? Eles vão nos produtos que realmente saem no país todo. Tá? Meio padronizado, vamos padronizado, dizer, né? E um ou outro produto que eles lançam regionalmente. Agora, as regionais, elas trabalham para o seu público regional. Então, elas sabem qual a necessidade e qual a importância que o seu cliente dá, tá? O seu consumidor dá às frutas, ou que nós temos as frutas típicas também daqui de São Paulo, do bioma da Mata Atlântica, por que não? Você tem cambuci, você tem tantas frutas gostosas que a gente poderia trabalhar, mas também a culpa não é só do fabricante, sim do consumidor. Chocolate, creme, morango, flocos, coco, sempre pedem a mesma coisa. Agora que está um boom do pistache, que é um grande diferencial que a gente está sentindo no mundo todo, tá? Mas isso é mais na parte da gelateria, pelo custo. Mas o pessoal está evoluindo, o pessoal quer produtos diferenciados, o pessoal quer produtos que eles chamam de saudáveis. Só que o sorvete é saudável, porque eu brinco que o sorvete é agro. A base dele é leite, frutas e açúcar. Então, se você tirar o leite, você coloca mais fruta e usa água. Então, depende do produto que você quer. Outra coisa que eu tenho falado outro dia, comentando com um amigo, falei, nós temos 2 tipos de sorvete. O sorvete salada e o sorvete feijoada. Você tem o sorvete mais light e você tem o sorvete mais pesado, que é chocolate com nozes, com castanhas. Então, que é o mais gostoso, inclusive, né? Mas depende de você, o que você quer naquele dia, o que você naquela hora. Sorvete engorda. Pelo consumo que a gente tem, de consumo per capita de sorvete, não é o sorvete que está engordando a gente. São outros produtos. É a feijoada que você citou. Ou é a feijoada, ou também você fica mais sentado em casa, sabe? Controle remoto. Tudo isso fez com que as pessoas tenham medo de sair na rua. As pessoas ficam mais ociosas, né? Ficam ociosas e às vezes têm medo de sair. Eu sou um daqueles que, se tiver que sair na rua à noite, eu prefiro ficar em casa, do jeito que está segurança. A segurança. Não só em São Paulo, no Brasil todo, né? Agora, Eduardo, eu ouvi você falando a respeito da importância da associação quando você muda os parâmetros do per capita. Então, você chegou com 3,8 litros per capita, isso aumentou para 5, chegou a 6, agora voltou a 5. Vocês têm campanhas elucidativas a respeito do tema? Eu vou citar um exemplo aqui de um outro setor, Sim. alimentício também. Não sei se o Caetano Bedak lembra, que é um amigo nosso que nos acompanha aqui nos bastidores, né, Caetano? Que é o seguinte, saudar o Caetano, que foi nosso diretor de Relações Institucionais da Rede TV, mas foi Manchete, Tupi, Bandeirantes, Record e tudo mais. Às vezes eu peço até desculpas, eu fico um pouco emocionado. Errei seu nome por conta do Caetano Bedak. Está aqui a explicação para o telespectador. Mas olha só, eu lembro de uma campanha do Sindicato Patronal da Panificação, das panificadoras, que tinha uma musiquinha que falava assim: pão é na padaria, pão todo dia. Uma coisa mais ou menos assim. E dizia que era o quê? Você pode comprar o pão no supermercado, você pode comprar, enfim, uma venda, não sei o que e tal. Mas eles estavam fazendo uma campanha dos panificadores para as pessoas comprarem o pão na padaria, que é o local que eles representam e tudo mais e tal. Fora a questão do lobby, que é importante para que todos esses nichos possam se desenvolver, ele perguntaria, vocês também pensam nesse tipo de campanha para falar com o consumidor,
ou com o dono da gelateria, ou com o fabricante? Como é que funciona isso? Nós lançamos, a primeira ação da entidade em 2002 foi criar o Dia Nacional do Sorvete. Isso quando é? Quando é? É 23 de setembro, que é o início da temporada e o início da primavera. Primavera, isso mesmo. Então é uma época... Mês do meu aniversário, não vou esquecer. Tá? Da minha irmã também. E a gente fez esse trabalho e isso tem auxiliado bastante. Por quê? Porque o próprio jornalismo vai atrás de datas comemorativas. Essa é uma das ações. O ano passado já modificamos um pouquinho a ação e foi o Dia Nacional do Sorvete Solidário. Tá? Então aqui em São Paulo fomos em vários Bom Prato, tá? E nada como um bom sorvete depois de um bom prato. Tá? E o outro foi nos alguns hemocentros. Tá? Vocês estavam doando no Bom Prato para quando a pessoa terminava o almoço e no hemocentro para quando a pessoa fazia doava sangue, ganhava também o sorvete. Mas ele não doava porque ia ganhar o sorvete, pelo contrário, a gente doou o sorvete em agradecimento à solidariedade. Ele nem sabia que ia ganhar o sorvete. A gente mas aí se o cara também ajudar. soubesse, ia ter mais gente querendo. Mas você fica num linear que vão falar, olha, estão usando a saúde humana para se beneficiar. Sim. Porque hoje em dia a gente não pode falar nada. Que é atacado por todo lado. Então, a gente preferiu Dia do Sorvete Solidário, mas é mesmo 23 mesmo dia, setembro. A gente mas com uma ação. Fazer uma coisa diferenciada, não é só falar do sorvete. Sim. Como que o sorvete pode auxiliar o Brasil? Então, foi uma ação muito boa. Então, eu vou aproveitar e eu quero falar com você sobre o sorvete. Quando é que surgiu o sorvete? Surgiu na Itália mesmo? Não, surgiu na China há mais de 3.000 anos. Não, peraí. Então, você está falando da China. Eu ouvi dizer que a pasta, nasceu na China e os italianos aperfeiçoaram. Isso. Sorvete também? O sorvete foi assim. Lá eles pegaram neve, frutas, mel, misturavam. Então, e aí que foi criado o sorvete. Tá. Aí a história conta que... Era uma granita. Que o pessoal foi lá, o pessoal que fazia o comércio das Índias, tudo, levou para a Europa. E lá foi aperfeiçoado na própria Itália, tá? Pelo Marco Polo, e aí foi expandindo, chegou nos Estados Unidos e depois chegou no Brasil. Tá bem. Então, o problema maior na época era a refrigeração. Depois que foi inventado o freezer, ficou muito mais fácil o transporte e você guardar. Porque aqui, só para você ter uma ideia, tinha uma sorveteria que comprava gelo, tá? E tinha um horário específico, às 15 horas do dia tal, no endereço tal, vai ter sorvete. Porque depois que acabava o gelo, acabava o sorvete. Então, tudo começou assim. Tá? E aí foi crescendo, foi evoluindo. E hoje o sorvete é aquilo que eu falei agora há pouco. Um alimento. Prazer. É um alimento e um prazer que ele te transmite. Porque muitas vezes ele o setor da imprensa, né? Ele é o vilão, ele é demonizado, não, vai tomar um sorvete, vai passar mal, vai fazer mal para a saúde e tudo mais. Tudo aquilo que é em excesso faz mal. Sim. O vinho faz bem. Se tomar uma tacinha, os médicos que dizem Sim. isso, né? Tomar uma garrafa. Porque tem gente que fala o seguinte, se o vinho faz bem, quanto mais, melhor. Isso. E não é exatamente isso, né? Isso. E o sorvete é a mesma coisa. O sorvete faz bem, mas tem também a graduação, né? E pelo consumo que a gente tem, não é ele o vilão. Outra coisa que fala, não toma sorvete, meu neto querido. Vai dar dor de garganta. Dor de garganta, Quando a gente opera das amígdalas, o que o médico recomenda? Toma sorvete, ele fala. Tem carne viva. Então, como que pode dar dor de garganta se ele cura? Tá? Porque ele é vasoconstritor, ele é analgésico, tá? Ele consegue te alimentar. Tem no Pequeno Príncipe um hospital para tratamento de câncer de crianças em Curitiba, e um dos alimentos que é dado é o sorvete, tá? Porque pelo gelado ele não causa náuseas e está sendo alimentado com isso, tá? Então, são vários tabus, vários paradigmas. Agora, inventaram uma palavra nova: alimentos ultraprocessados.
Tá? Então, o sorvete é um vilão porque é ultraprocessado. Porque tem vários processos. Porque tem vários processos. Tá? Daqui a pouco vão querer que a gente crie galinha, porco em casa, tá? Para evitar os alimentos industrializados. Então, vai regredir, o mundo está ou é 8 ou 80. Não existe o meio termo. Então, a gente defende isso. E o nosso medo principal é sobre a tributação dos ultraprocessados. Porque a gente já começa a enxergar um trabalho de bastidores. O pessoal chamou de arcabouço fiscal, né? A reforma tributária. O arcabouço fiscal que quer tributar os produtos na ponta. Sim. Seria o equivalente ao IVA norte-americano, Isso. imposto pelo valor agregado, e aí... Só que lá é de 5 a 8. Isso, e aqui... Já estão falando de 20 e tantos %. Mas como assim? 5 a 8 é o Lá. padrão internacional, Estados Unidos e Europa, é aqui 20 e tantos, é isso? Isso pode atrapalhar muito, porque... Vai hoje, atrapalhar muito. Quantos empregos são gerados diretamente e indiretamente na cadeia produtiva do sorvete? São os 300 mil. Fora na época do verão, de alta temporada, onde você contrata não só para produção, como também os carrinheiros que a gente fala. Tá? Para distribuição. Aquele que sai de carrinho, tudo. Período de verão a gente pode imaginar que de 300 vai para 500, sazonalmente. 400? Não seria tanto. Mas os 400 mil, acreditamos que sim. É muita família, muita gente dependendo desse setor, muita gente né? que depende. Então, e o governo não acaba sendo sensível ao tema? Prefiro não comentar. Quer dizer, pelo menos, mais ou menos. Não, mas aí é questão mas é isso mesmo. Precisam arrecadar. Os governos no Brasil não tratam o Brasil como uma empresa. Eu tenho empresa. A empresa não pode dar prejuízo. Tá? Eu não tenho a maquininha. Para produzir dinheiro. A maquininha gera problemas lá na frente. Que nós vamos pagar a conta ou no segundo semestre agora ou ano que vem. Não tem como fugir disso. Mas eu quero dizer o seguinte, vocês têm uma interlocução, por exemplo, com o Ministério do Desenvolvimento da Indústria Econômica, que é do Geraldo Alckmin. E a gente tem muitas parcerias. E a micro e pequena também com o Márcio França, porque tem gelaterias que não são grandes empresas multinacionais. O seu setor tem de 8 a 80, né? Desde as pequenininhas até as grandes. Tem aquela que ter interlocução. É o pai, a mãe e o filho. Isso. Até aquelas que têm milhares de colaboradores. Isso. Então, vocês têm essa interlocução com o governo, estão mostrando para o governo o número de empregos que geram as gelaterias? A entidade tenta fazer esse trabalho, tá? Mas também o setor não ajuda muito, não contribui muito. Que o problema no Brasil de associativismo é triste. Tá? O pessoal não se associa. Por quê? Porque a associação já está fazendo o seu trabalho. Só que as pessoas, os empresários, não enxergam que quanto mais associado, mais forte é a associação. E mais lá pode fazer pelo setor. E tem mais recursos. Sim. Não para almoço, janta e viagem. Não, para lutar pelo setor. Pelo setor. Tipo, precisamos passar uma semana em Brasília. Uma semana em Brasília hoje são 10 mil reais. Precisa diminuir os tributos de determinado... Nós somos muito tributados. Tá? Não só os tributos normais, como a substituição tributária. Sabe? Então você paga o imposto antes de receber. Se o cara não pagar, você pagou o imposto da pessoa que não te pagou. Sim. E agora você também fala que, pelo fato de ele sofrer vários processos, então ser multiprocessado, ele acaba tendo também uma carga tributária maior. Sim. Independente da reforma. E você, enquanto associação, representante da ABIS, Associação Brasileira da Indústria do Setor de Sorvetes, das indústrias, né, do setor de sorvetes, eu lhe pergunto, você não acha isso uma injustiça? Tem mais processos, então tributa mais. Porque isso se faz, desculpe, mas com cigarro, que faz mal para a saúde, com bebida alcoólica. Eles já colocaram a gente numa ação ou num processo do próprio governo que estava cigarro e o sorvete junto. Cigarro, tabaco, sorvete. Eu quero lhe ouvir. Acho o ponto-chave da questão. Você vem e nos conta que o sorvete é saúde e
vem e colocam vocês no mesmo cesto, balaio, né? no balaio do que a bebida alcoólica e o cigarro. O que a associação tem a dizer a respeito deste tema quando nós fomos para Brasília, fomos na Receita Federal e na época eu lembro, fomos com o nosso jurídico para conversar, expomos o problema e falaram: calma que a reforma tributária está chegando. Ponto. Ou seja, você gasta uma fortuna para ir e voltar para ouvir uma resposta dessas. Realmente a reforma chegou. Só que vai acontecer quando? Porque já estão falando coisa daqui a 20 anos, que vai atingir não sei o quê. Sabe? Chega uma hora você começa a ler aquelas leis que eles inventam e você sabe que daqui a uma semana mudou tudo, porque vai para o Senado, depois do Senado volta para a Câmara e aí vão reformando tudo e quem tem poder, tá, ganha mais. É simples. A República continua a mesma, não mudou nada, não. Tudo como antes do quartel de Abrantes, a sua opinião para o setor das indústrias de sorvetes. Agora, eu quero lhe fazer uma pergunta sobre os empreendedores dessa área, porque eu vejo também muito empreendedor que começou pequeno e depois foi crescendo e tudo mais. E eu vejo também empreendedores internacionais. Então, o sujeito é italiano, porque a pátria do sorvete é a Itália, aí vem para o Brasil, tem uma relação boa Brasil-Itália, desenvolve uma loja, da hora que você vai ver tem 2, 3, e às vezes você tem uma grande rede aí com mais de 100 lojas no Brasil inteiro, todas as regiões e tudo mais e tal. É um setor propício para o empreendedorismo que começa pequeno e depois vai avançando, ou é um setor carteirizado? Ou seja, se você não for uma grande multinacional, você não joga bola. Todo sorveteiro, fora as 2 multinacionais, é um empreendedor. E se não é, foi. E cresceu. Tá? Eu comecei pequenininho, aí vai no puxadinho. Tá. Aí você vai crescendo. Tá? Sai de uma loja pequena, monta uma fábrica maior, com câmara frigorífica. E a grande maioria é assim. Tá? Tem aquele que, como eu te comentei, tem o casal e o filho trabalhando. Tá? Às vezes eles não expandem mais porque não tem quem colocar para tomar conta da segunda loja. Tá? Tem outros que se preparam para a franquia. É isso. Então, é um setor dinâmico, muito dinâmico. Tem de tudo. E muito empreendedor. Isso o sorveteiro é. Agora, não é um segmento um tanto mais caro do que outros da área da alimentação por conta do acondicionamento? Ou seja, para produzir, para transportar, tudo tem que ser câmara frigorífica. A logística é muito mais cara. E ele acaba na ponta sendo um produto, entre os alimentos, um pouco mais caro, porque você tem toda essa questão de manter na temperatura para poder consumir. Mas, por outro lado, também você almoça todo dia, mas não toma sorvete todo dia. Não é sempre. Então, compensa, vamos falar, uma coisa compensa a outra. Seria interessante se fosse mais barato, que aí o cara consumir todo dia. Tá? Mas se não tem, e você tem vários tipos de produtos, tá? Vários preços, várias qualidades. A gente sempre preza pela qualidade no produto. Tá? A Bis, por ter nascido na Argentina, eu conheço sorvete. Eu viajo para a Itália por causa da feira todo ano. E lá também o sorvete é maravilhoso na sua terra, né? Na Argentina e no Uruguai por conta do leite. Por causa do leite. Leite, creme de né? leite. Então, na época, quando a gente veio aqui no Brasil, aqui no inverno você fechava a porta. No inverno em Buenos Aires, você tinha que esperar com o numerinho na mão para ser chamado. É verdade. É verdade. Puerto Madero, aquele frio no inverno. E o povo tomando sorvete. Tem fila. Eu, na Itália, eu quase não almoço. Eu fico andando pelas cidades tomando sorvete. Por quê? Pelo trabalho e porque eu amo. E porque alimenta. Tá? Então alimenta e você passa o dia inteiro à base de sorvete. Eduardo, eu também queria lhe perguntar aí nesse contexto que está nos falando, por exemplo, da Argentina, seu país pátrio, em que está no inverno, o povo está fazendo fila para tomar sorvete. Ok. O que, na sua opinião, precisa acontecer
para aumentar esse per capita do consumo de sorvete? Você está falando que está em 5, já estivemos em 6 litros per capita. O que precisa acontecer? É uma questão tributária, é uma questão de cultura, é uma questão de um mix de cultura. É uma cesta enorme de contras. Tá? Mas o que nós precisamos fazer a favor? Tributação. Né? Porque ele não é. Para a tributação, ele não é visto como um alimento. Tá? Não estou falando para colocar na cesta básica. Ele é visto como indústria. É, como uma indústria, e o coitado até do sorveteirinho também paga, como se fosse indústria. Tá. Tá? Você tem o problema da logística, que é cara, tá? E principalmente o que a gente tem sentido no pessoal é que eles precisam trabalhar muito mais culturalmente, sabe? Seguirem as ideias que a gente expõe. Tá? Veio a pandemia, fechou tudo. Fechou tudo. Sorveteria, gelateria, restaurante, tudo. Foram 6 meses, eu lembro que eu fiquei 6 meses sem emitir uma nota fiscal. 6 meses, só saindo dinheiro. Tá? E bancando os funcionários, mas tudo bem. Águas passadas. Aí tentamos, tá, diversificar e fazer o delivery. Tá? Só que uma coisa, você colocar um delivery de comida, que tudo é quente, e de repente você misturar no quente, no delivery, colocar um sorvete que é congelado. Então isso pode atrapalhar bastante no transporte. Tá? O pessoal não se preparou muito para isso. Mas o que a BIS fez? Nós criamos, pegamos um mote. Tá? Nada podia na época, mas sorvete pode. Então a gente lançou o Sorvete Pode, onde todo mundo trabalhava em casa, tá? E podia comprar sorvete para se alimentar, para ter um bem-estar, aquilo que eu falei, de indulgência, eu mereço. Tá? E criamos vários slogans para as redes sociais, com posts, com tudo, gratuito, para o setor inteiro. Tá. Independentemente de Consuma ser da marca, associado ou não associado. Deixávamos espaço para colocar a logo dele. Fizemos esse trabalho. Conseguimos 4 ou 5 patrocinadores. Então, durante 4 meses, a gente fez isso. Tá? E o pessoal agitou bastante o movimento. Quando teve que pagar, ninguém pagou. Sim. Então, infelizmente, a entidade não é filantrópica. Precisa ter, na realidade, você precisa ter uma união maior do setor, vamos chamar assim. Você também apregou que o próprio empresário, o empreendedor, tem que se conscientizar, né? E usar a entidade para ajudar um ao outro e ajudar o setor, é isso? É isso. A ideia é... Senão, para que serve a entidade? Né? Então, esse é o nosso trabalho. A gente criou a maior feira da América Latina. Nós criamos o Congresso Latino-Americano, que agora, coincidentemente, começa segunda-feira, está na 8ª edição. Então, são trabalhos que a entidade faz para fortalecer o pessoal, para eles sentirem o que vem no futuro. Quais as tendências, lançamentos, tá, que está rodando o mundo, que está acontecendo no mundo. Por quê? Porque aqui a coisa está tão difícil que o cara só olha para o cliente, pega o dinheirinho e vai para o banco pagar. Então ele não tem tempo de enxergar isso. O movimento macro da Então, o que a gente faz no Congresso? Que é o Congresso Latino-Americano de Sorvetes e Helados. Por quê? Porque vem até chileno, tá? Para ouvir a gente e ouvir os contatos, tudo. Então, são esses 2 dias de imersão. Tá? E a gente faz happy hour no final acabou o evento, a gente se reúne. Esse ano vai ser em Campinas, dentro do Itaú, Instituto de Tecnologia de Alimentos. E no ano passado a gente já fechou com a feira Anuga, e o Clash será dentro da feira da Anuga Brasil. Quando será? Vai ser o congresso agora segunda-feira, e a Anuga vai ser dias 9 e 10 de abril do ano que vem. Ok. Eu quero lhe agradecer pela entrevista, falando a respeito do setor das indústrias de sorvete. E já faço aqui o convite para as empresas que são fabricantes de sorvete. Posso deixar aqui uma espécie de um spot demonstrativo, né? Porque eu sei que o Caetano Bedak fala que em várias rádios que ele conhece tem isso. Ele citou aqui que tem
lá na Rádio da Mirassaba, da Metropolitana. Onde mais tem, o Bedak? Rádio Massa do Ratinho e tal. E como é que nós não temos sorvete na Conversa? Vamos providenciar para que a gente também possa ter aqui. Eduardo Weisberg, muito obrigado pela sua presença, uma alegria. Eu agradeço o teu convite e essa liberdade de poder falar o que a gente pensa. Ok. Tá, e quero agradecer a você, telespectador, que esteve conosco participando de mais um CBD, o Com Brasil Debate especial, falando a respeito das indústrias de sorvetes. Um abração a todos, até mais. Tchau, tchau.